Irmãos, hoje pela manhã, ontem pela manhã, nós fomos surpreendidos, pelo ataque do Hamas a Israel. O pastor já orou por isso. Hoje pela manhã, estava tomando café com a minha esposa e antes de termos um período de oração, falei, vamos abrir as notícias aqui, ver como é que está a situação. E nós ficamos sabendo, talvez alguns saibam, que alguns brasileiros, foram feridos, e outros brasileiros conhecidos nossos estão lá. Pastor Felipe Valadão, Mariana Valadão, a pastora Zenete e mais de um grupo de 100 pessoas estão lá. Gabriela Rocha, eu vi um pedaço da live com a Madá e, claro, a gente já naturalmente precisa orar. Por que é Israel? Porque são irmãos. Porque tem gente que não tem nada a ver com a guerra, pelos árabes que não tem nada a ver com a guerra. E a Bíblia diz que a nossa religião ela é vã, a nossa adoração sequer é recebida por Deus, se nós não orarmos, se nós não nos entristecermos com a injustiça, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, se nós não ajudarmos órfãos, viúvas, não adianta adorar no templo. Da mesma forma que não adianta também ajudar, estar lá e também não estar aqui em comunhão com os irmãos. É um conjunto. Então eu quero te encorajar, pastor já orou, mas eu quero te encorajar não só hoje, a orar por essa questão, não só por essa guerra, por outras guerras como oramos aqui. Não só porque nós temos uma simpatia por Israel, alguns vão dizer que é o relógio de Deus, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que nós precisamos orar. São irmãos queridos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já declarou guerra, falou que o Hamas vai sofrer uma retaliação como nunca viu, e é motivo, embora seja cumprimento de profecias, como o pastor disse tudo, não quero completar nada do que ele disse, mas nos entristece e ficamos tristes quando vemos que tem irmãos nossos presos em hotéis, se alimentando mal. A embaixada só ficou sabendo que eles estavam lá porque eles entraram ao vivo no programa de rádio. Então eu quero te encorajar a orar. Vamos fazer isso por mais um minuto? Amém? Você pode ficar de pé mais um minutinho? Deus, nós clamamos ao Senhor por paz naquela região misteriosamente, Deus, sempre cheio de guerras, povos dizendo, Deus, é meu, povos que odeiam nossos irmãos de Israel, Deus, e nós clamamos ao Senhor, não só pelos nossos irmãos israelitas, os nossos irmãos brasileiros, queridos nossos, aqui de igreja vizinha nossa, Deus, que estão presos nesse momento, não só por esses, pelo povo árabe, que muitas vezes não tem nada a ver com esses terroristas, esses bandidos. Não é um grupo armado, como a mídia diz, são bandidos, terroristas. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça a tua justiça, não faça a minha, Deus, não faça a nossa. A nossa é de exterminá-los, faça a tua justiça. Nós temos fome e sede de justiça e clamamos pela tua mão. E eu quero concordar com a oração que o pastor fez aqui, não só ali, na Ucrânia, onde houver rumores de guerra, onde houver, Deus, um injustiçado, Deus, estenda a tua mão de graça, cuida dos nossos queridos irmãos que estão ali, eles possam voltar ao Brasil, Deus, e aqueles que, tantas mulheres, crianças que foram arrastados, tirados dos seus lares ontem, esse ataque criminoso, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Nós não podemos fazer nada não se orar, mas o Senhor pode todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. E eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia no Salmo 127, vamos compartilhar a palavra de Deus. Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127. Quantos se encontraram, digam amém. Pode abrir sua Bíblia, vai passar na tela também. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta
guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Amém? Pode virar para quem está do seu lado e falar assim: Deus cuida de você enquanto você dorme. Você pode virar para quem está do outro lado e falar assim: é Deus que te dá o sono para você dormir. Você pode falar para outra pessoa atrás ou na frente: Deus quer te dar descanso. Meu Deus. Amém. Preciso, Senhor. Vamos orar mais um pouco? Pai, fala conosco através da tua palavra. Não deixa eu falar nada de mim. Fala através de mim. Eu creio, desde que eu te conheci, que a tua palavra aberta e pregada é a tua voz. E ela gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E o Senhor acha terra boa no nosso coração. Que essa palavra frutifique, que ela faça sentido, não só na nossa mente, mas no nosso espírito. E que o nosso desejo ao sair daqui hoje seja praticar todas as verdades que ouvimos em nome de Jesus. Amém? Quero falar sobre 3 coisas hoje. 3 verbos que estão nesse salmo, que é edificar, vigiar e descansar. O resumo da palavra está aí. Mas por favor, não vai embora. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Além do Luiz Gustavo, temos mais algum engenheiro aqui. André, na área de construção. O Luiz aqui. O Luiz me ajude. Eu sou engenheiro também. Pastor Léo, só falta diploma. Falei que se um dia ele quiser, isso não vai acontecer não, irmãos, mas eu falei assim, se ele não fosse pastor, eu ia levar para trabalhar comigo. Pensa é um engenheiro, é o dom da administração, né, na vida. Irmãos, edificar. Se o Senhor não, o texto diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Outra versão diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar, construir. Primeira coisa que quando eu penso em edificação, em construção, é algo que é feito por etapa. Você não faz uma obra do dia para a noite, não tem jeito não tem esses legos, casa impressa. Isso, tive uma conferência recentemente. Casa impressa pode ser que tenha um dia, mas ainda está muito. Os vídeos da China ainda não tem impressão de casa. A gente é acostumado em acelerar as coisas, né? O homem começou a fazer escada, mais para frente fez o elevador, né? E a gente pensa que tudo é feito do dia para a noite. Não, edificação demanda tempo, demanda etapas. O meu trabalho especificamente é trabalhar com planejamento. O Luiz está aqui, é um engenheiro de campo. O Luiz está lá na ponta da obra fazendo as etapas acontecerem. Eu sou do ar-condicionado. Quem está comigo diga amém. Engenheiro Nutella. Mas eu faço o planejamento. E o planejamento passa por etapas. Então a edificação, eu não chego e faço um acabamento. Antes de pintar essa parede, antes de assentar esse piso, antes, há um ano atrás fizemos esse altar. Antes de fazer isso, esse prédio tinha que construir. E essas etapas, elas envolvem primeiro uma base, uma fundação, um alicerce, algo que nem sempre vemos, que é feito para o chão. Depois do alicerce sobe a estrutura, colunas, pilares, depois fazemos vigas, depois lajes, depois fazemos as paredes, que chamamos de alvenaria, revestimos, reboco, fazemos a instalação hidráulica, a instalação elétrica, depois assentamos os acabamentos, um piso, um carpete, colocamos as lâmpadas, as luminárias, podemos incrementar mais, colocarmos um painel, um acabamento. Olha que lindo esse painel, esse ripado de madeira que está na moda. Você vai comprar uma tinta, papel picado que está na moda, que é tudo invenção de moda, que é tudo para.
para o povo ganhar dinheiro, mas enfim, são etapas. Os vidros, o meu amigo Timóteo, que trabalha com vidros, está desesperado, apontando aqui, o que está acontecendo, ele tem que falar dos vidros. Muito importante, propaganda, desconto na próxima hora, por favor. Mas é tudo devagar, exige tempo, exige esforço. Por isso nós chamamos de obra. É algo que é feito devagarinho. E entenda, enquanto a obra é feita, o ambiente se suja. Amém? Vamos pintar o apartamento uma vez, foi só 3 dias. A gente pensa em alguém que tem preguiça de obra, sou eu, porque eu trabalho com isso. Então quando a madame fala que tem que quebrar uma parede, pintar, trocar uma coisa, eu entro em desespero. Vamos pintar a casa, 3 dias, ela quase ficou louca. Eu falei, olha o que eu sofro. Poeira para todo lado. Da outra vez fomos mexer na cozinha, viajamos, voltamos 10 dias depois, estava pronto. Mas tinha uma poeira fina na casa. Você lembra, Carolzinha, que bênção aquela poeira? Uma poeirinha fina. Por quê? Suja. Né? Você vai amassar uma parede, você passa uma lixa, dá aquela poeirinha que parece, você não está nem vendo, mas ela senta ali. Enfim, gente, dá trabalho. E pensa, e se for reforma? E se tiver que quebrar uma parede? Ixi, mesmo, misericórdia. Você tem que comprar um rompedor, um martelete, pegar a marreira e tacar o pau na parede e quebrar tudo. Desconstruir o que estava pronto. Depois de pronto tudo, eu não gostei bem disso. Aí você vai, quebra, melhora. Eu não enxerguei no projeto que ia ficar desse tamanho, eu preciso aumentar, e aí você vai quebrar. Então exige tempo, irmãos. Chama obra. Amém? Que coincidentemente é algo que a Bíblia fala, que Deus está fazendo uma obra em nós. E a gente quer que a obra seja do dia para a noite, sim ou não? Senhor, acelera o processo. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Nós fazemos as nossas obras e não queremos que quando Deus faz a sua obra em nós, a gente quer que seja rápido. Senhor, comigo, por favor, seja rápido. Nesse primeiro ponto do edificar, eu quero trabalhar contigo, quero que você entenda que na nossa vida, voltando para nós estamos sempre construindo algo, amém? E eu não estou dizendo, só da obra física, de uma casa, de um apartamento, de algo que você comprou, daquele lote que você foi e construiu, pastor Marcos? Lá, carregou tijolo, pastora Raquel cavou buraco, misericórdia, eu não gosto nem de lembrar, pôs até a mão na cabeça, mas eu não quero falar só dessa obra. Nós estamos sempre construindo algo, sim ou não? Amém? Se eu vou estudar, se eu vou fazer um curso, é um processo construtivo. Se eu vou entrar numa determinada área nova do mercado de trabalho, é um processo de preparo para eu entrar ali. Criar um filho, pensa na construção. Os psicólogos agora já adotaram essa palavra. É uma construção. Mas ela fala, não amor, é uma construção isso. Estou entendendo. Mas é uma construção. Criar um filho é uma construção, as diversas etapas. A fase que só pode dar papinha, ajeitar o horário do sono, e aí depois muda de fase, eu tenho que gastar tempo, eu achei que era só mandar para a escola e a escola se virava, mas não é, eu tenho que investir tempo. Tudo nos remete à construção. E quando nós falamos de construção, eu me recordo, por exemplo, de Jesus no final do Sermão do Monte. O meu fiel escudeiro Isaac hoje vai me ajudar. Está lá em Mateus capítulo 7, Jesus, a partir do versículo 24, Mateus 7, 24, final do Sermão do Monte, Jesus fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa. Olha a metáfora da construção: sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que construiu
sua casa sobre a areia. Quando vierem chuvas, inundações, ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então nós temos aqui a metáfora de uma construção. Quantos vieram aqui hoje ouvir a palavra de Deus? Também. E a Bíblia diz que se eu ouço o que está escrito na palavra, se o pregador aqui é fiel à palavra, e eu ouço o que ele está pregando, ou se eu abrir a minha Bíblia em casa e li, e eu olho para aquilo e eu pratico, eu estou fazendo uma casa em cima de um alicerce bom. O que é um alicerce bom? É algo que vai segurar, algo que ninguém vê, mas está segurando a casa. Aqui você está vendo os vidros que o Timóteo instalou, você está vendo o carpete que foi colocado debaixo da estrutura que o pastor Cleison, o pastor Léo e a equipe toda fizeram. Você está vendo até os acabamentos de elétrica que alguns irmãos da igreja colocaram. Você está vendo a tinta que o Ricardo passou na parede. Você está vendo o aparelho de ar-condicionado que foi relocado. Você está vendo o acabamento. Mas isso tudo está sendo sustentado por uma base que ninguém vê. Se não pegarmos os projetos, se não virmos a construção, não sabemos como foi feita essa base. Quantos tubulões, onde há tubulão, se não foi tubulão, se foi estaca. Então algo que foi construído embaixo e que eu não sei como está sustentando o que está em cima. Então a Bíblia, o que Jesus está dizendo? Eu venho, eu ouço a palavra, e aí eu tenho a opção de obedecer e praticar, ou eu tenho a opção de falar assim: esse pastor não sabe de nada, tem nada a ver com o que ele pregou com a Bíblia. Não, ele até sabe, mas eu não estou afim de obedecer. Ou eu não consigo obedecer, ou eu, mesmo sabendo que eu devia obedecer, eu peco e não obedeço. E aí a Bíblia diz, de alguém que ouve a palavra e pratica, e a Bíblia chama essa pessoa de homem prudente, e a Bíblia fala de alguém que ouve e não pratica, e chama de homem insensato. Então, dentro do edificar, a gente tem gente prudente e gente insensata. Gente que fez uma base firme e gente que fez de qualquer maneira. Imagine se aqui é feito de qualquer maneira, o contrário. O mestre de obras, o engenheiro não obedece o projeto que foi feito. Faz um alicerce mais ou menos. Usa um material ruim. O que vai acontecer em algum momento? Quando vier uma tempestade, uma chuva forte, vai cair. Assim é a vida do crente. Crente, quando está tudo bem, é fácil, irmãos. Nos dias que nós estamos na glória, estamos na bênção, está tudo beleza? É fácil, irmãos. Não tem vento, não tem tempestade. Nós separamos os crentes quando há uma tempestade, quando há uma aflição, quando há uma dor, quando há uma dificuldade, quando o dinheiro falta, quando as diferenças no casamento aparecem, quando o filho não consegue firmar na igreja, quando eu estou passando problemas emocionais, eu estou com dificuldade, a coisa não está legal, eu entrei num processo de depressão, eu entrei num processo de ansiedade, eu entrei com uma doença que não estava no script, chegou um câncer, bateu na porta, não sei, isso é o que? Isso é tempestade, isso é a água batendo na casa para derrubar, e só vai ficar de pé quem tem o alicerce. Só vai ficar de pé quem cresceu para baixo, quem no seu silêncio, sem aparecer, estudou a palavra, meditou na palavra, andou com os irmãos, cumpriu as etapas. É essa pessoa que vai ficar de pé. Tiago 1,22 fala assim: tornem-se, pois, praticantes da palavra, ou não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática. Se você não põe a palavra em prática, o que Tiago fala? Você está enganando a você mesmo. Irmãos, como esse texto é sério. Eu vou ao culto todos os domingos, leio a Bíblia diariamente, mas na minha vida prática eu faço diferente do que eu ouço. Você não está enganando a Deus. Você não está enganando o seu pastor, você não está enganando o seu líder de célula, você não está enganando o seu marido, você não está enganando a sua esposa, você está enganando a você mesmo. Quantos estão comigo? Digam um amém. Então entenda, irmãos, e Deus está construindo
construindo algo em nós. E uma coisa que nós precisamos é o que eu chamo de crescer para baixo. Criar bases, criar raízes, aquilo que ninguém vê. Volto a falar, vemos o acabamento, mas não vemos a base. E como que essa base é feita? Cumprindo as disciplinas espirituais. Nós te incentivamos sempre a ler a Bíblia. Isso aqui tem que ser seu alimento diário. Você tem que pegar isso aqui e falar: Senhor, Salmo 119, se não me engano, versículo 18, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Desvenda meus olhos. Você tem que entender que a hora que você sentou ali, abriu, está lá, xicrinha de café às vezes, ou de chá, não sei como que você faz, você está lá, Jesus está com você. Aliás, Ele está falando com você. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, que é o que muitos crentes fazem, nos procure. A gente está sempre incentivando. Vai ter um devocional ano que vem, compramos 80 livros, 65 irmãos nos procuraram. Então, diariamente, para ajudar. O devocional ele é para quê? Para te ajudar aquele que às vezes não tem uma disciplina. Ajudar aquele que às vezes não consegue, ele precisa do auxílio de alguém. Não é pecado não, irmãos. Não é pecado a gente pedir a ajuda de quem é mais experiente, mais maduro na fé. Pecado é não ler a Bíblia. É pecado não ler a Bíblia. Você vai morar com Jesus no céu. Você precisa conhecer Ele agora. Então, o que é o crescer para baixo? É eu criar isso, é eu ter um tempo de oração. Como que você fala que crê em Jesus e não ora? Não combina, irmãos. Não combina isso. E entenda isso, qualquer um de nós pode perder o foco. Eu tinha perdido meu foco, não estava conseguindo ter disciplina para acordar. Testemunha aqui para a igreja. 14 dias de oração nós fizemos. Estive presente todos os dias pela manhã, para a glória de Deus. Sabe qual foi o resultado disso? Eu estou acordando 40 minutos mais cedo. Sabe o que significa acordar 40 minutos mais cedo? Eu não saio apavorado, arrumando roupa, orando, falando com Deus, e chego na empresa desesperado para tomar um café atrasado. Voltei a ter uma disciplina que eu tinha perdido. Nossa, você é um pastor e perdi? Sou irmão, como foi a aula de manhã, sou o menor aqui. Olha que bênção, irmãos. Disciplina. E aí eu oro. E oro focado, não é aquela oração no carro, indo desesperado, orando e falando com Deus e pensando nos problemas que tem para resolver. Eu sei que Deus está falando com você, porque todos nós passamos por isso. Foco, irmãos, crescer para baixo, criar estrutura, criar base, alicerce, sabe, construir uma casa alicerçada, estruturada. O que é isso? Por exemplo, Gálatas. Paulo chega, depois de ficar 14 anos num processo de estudo, de tempo de conhecimento com Deus, ele fala que ele encontrou Pedro, Tiago e João, que para Paulo, quem eram Pedro, Tiago e João? Paulo usa a expressão que eles eram colunas da igreja. O que é coluna? Pilar, pilastra, dê o nome que você quiser, mas é algo que está segurando. Olha que lindo, mais uma metáfora de construção. Então, ao longo da Bíblia, nós vamos sempre perceber a questão da construção. Deus está construindo algo em nós. Por favor, diga amém. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus está fazendo uma obra na sua vida. Vira para quem está do outro lado e fala: Deus está fazendo uma obra na sua vida. Segunda coisa, então o processo em que eu construo e Deus me ajuda. Agora, a segunda parte fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O vigia, o guarda. Então, Deus está nos olhando, está nos guardando, sim ou não? Sim. Isso quer dizer que eu não preciso vigiar? Não. O texto está dizendo
Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então há um sentinela, há um guarda, há alguém que está vigiando. Quem é esse sentinela? Quem é esse guarda? Eu e você. Nós estamos fazendo a nossa parte de guardar, de vigiar. Vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, não vai bastar eu fazer, nós vamos precisar da ajuda de Deus. O que é esse sentinela, ou esse guarda? A palavra no original, esse termo surge lá no Antigo Testamento, chamar, significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Sentinela é a mesma palavra de Provérbios, quando fala assim, de tudo que eu tenho que guardar, guarde o seu coração, vigie o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. Estou guardando, eu estou vigiando. Se eu guardo meu coração, eu quero matar o irmão, mas não deixe eu ficar com esse pensamento nocivo. Limpa meu coração, guarda. Sabe, sentinela, para ficar mais claro, né, a figura, né, se você pensa naquelas cidades fortificadas antigas, havia alguém que ficava em cima dos muros, na torre de sentinela, e ele ficava ali olhando o que estava acontecendo. Uma característica do sentinela é que ele enxergava de longe. Ele precisava enxergar de longe, porque ao menor sinal de vir alguém, ele tinha, opa, está vindo alguém. O pastor é um sentinela. O pastor é alguém que tem que enxergar além, porque ele está guardando ovelhas. Então não só o nosso Supremo Pastor está nos guardando, mas aqueles que são chamados ao ministério pastoral, ele tem que ter um olho na ovelha e outro no lobo. Tem que estar olhando os perigos que podem atacar as ovelhas do seu rebanho. Ele é um sentinela, ele é um vigia. O sentinela ele era colocado num lugar estratégico para avisar de ataques inimigos que tentam invadir a fortaleza, de ladrões que tentam roubar a colheita, se qualquer coisa estranha viesse a acontecer. Então, a figura do sentinela no Antigo Testamento, ele estava em cima dos muros, ele estava na torre de sentinela e via tudo que estava acontecendo. Opa, está vindo gente ali, vai atacar a nossa plantação, está vindo gente ali, é inimigo. Seguindo um texto que vai te mostrar bem como o sentinela faz, me ajuda aí. Isaac, segundo livro de Samuel, capítulo 18. Esse texto eu quero ler com você, para ficar bem claro quem é o sentinela. Segundo Samuel 18, a partir do versículo 24. Amém? Está na tela aí? Obrigado, Isaac. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda, ou o sentinela, subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, então ele está no terraço, perto da porta, ele está com a visão boa, ele está vendo. Ao olhar dali, ele viu um homem correndo na direção deles. Opa, tem alguém vindo correndo. Gritou para avisar Davi, e o rei falou assim, se ele está sozinho, ele está trazendo boa notícia. Ou seja, não tem ninguém, não tem nenhum inimigo com ele, está trazendo boa notícia. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou, olha, outro homem se aproxima. E disse o rei, também traz boas notícias. Agora olha o que o sentinela vai falar no versículo 27. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda ao sentinela. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Entenda o texto. Tem um sentinela, Davi espera notícias. O sentinela fala assim, vem alguém correndo. Sabe o que eu acho mais legal? Que vinha duas pessoas correndo, e uma das pessoas, o sentinela, ele consegue identificar pelo jeito de correr. Olha a importância do nosso trabalho de vigiar. E eu vou aplicar isso agora. De nós sermos bons vigias, de vigiar o que está acontecendo na nossa vida, de vigiar quem aproxima do seu filho, de vigiar sobre perigos que estão chegando perto de nós. O sentinela de Davi, ele identifica o jeito de correr igualzinho de Aimaas. Quem é Aimaas? Aimaas é alguém que vai trazer boas notícias. Nós estamos vigiando. Você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Pedro casa semana que vem. Quando ele tinha 15 anos, eu virei para ele e falei assim, fulano de tal não é um bom amigo para você. Ficou bravo. Você não tem direito de falar isso? Não sei o quê, não sei o quê. Depois você pergunta para ele. Ele já pregou sobre isso.
como foi bom para ele naquela época não andar com aquela pessoa. E o seu casamento? Você tem vigiado? Você tem observado se há alguma mudança de comportamento no seu cônjuge? Você tem vigiado sobre você? Porque a gente pensa no sentinela em relação ao outro, né? Eu estou precisando de ajuda. Eu não estou bem nessa área. Vigiar é isso também. Eu estou ficando irritado demais. Eu não era tão irritado assim. Ter percepção. Você pode aplicar para um monte de coisa. O texto é claro. Eu sou o sentinela e eu preciso vigiar. Eu preciso cuidar. Eu preciso guardar. Salmo 119:9 diz: como pode o homem se manter puro? Guardando, obedecendo, vigiando a tua palavra. Você tem vigiado? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem, pensando na metáfora da edificação, cumprido aquilo que edifica? Você tem, gente, isso é uma vida constante. Hoje você está bem, a coisa está fluindo, a gente perde o foco fácil, a gente rapidamente dispersa. Eu brinco assim que encontro de casais é uma bênção, irmãos. Quem gosta de encontro de casais aqui? Quem já foi em muitos encontros de casais aqui? Raramente a gente ouve algo novo. Eu já vi gente falar assim comigo assim: não vou em encontro de casais não, eu já ouvi tudo. Aí eu vou pegar as palavras, né, de outros pastores, né? Tem que ouvir de novo. Uma irmã perguntou uma vez, pastor Luiz Hermínio, quanto a isso: pastor, por que o senhor repete a mensagem? Ele falou assim: porque a irmã repete o pecado. E a gente sai de encontro de casais avivado, né? Já ouviu tudo aqui, aí você sai avivado, vou praticar. Você relembrou. Guardar a palavra, obedecer a palavra. Sabe, há conselhos na Bíblia de guardar, de vigiar, né, meu filho, né, provérbios, né, guarde as minhas palavras, né, como a menina dos teus olhos. Há conselhos que remetem a vigiar. Aí então vamos para o Novo Testamento, quando Jesus está com os discípulos lá, que a turma começa a cochilar. O que Jesus fala com os discípulos? Quem lembra? Vigie e ore. Isso é um mistério, né? Por que não é ore e vigie? Tem alguma explicação, irmãos. Não pode ser coincidência. Porque se você perguntar para qualquer crente, ele vai falar para você que a oração é a coisa mais importante que existe. Sim ou não? Eu acho. Quem acha também? Por favor. Quem está na dúvida? O texto fala: vigiem e orem. O que é vigiar, irmãos? É ter cautela, é tomar cuidado para não ser surpreendido. Olha uma função do sentinela aí. Por que existiu o sentinela? Para que a nação não fosse surpreendida, para que a cidade não fosse surpreendida, como falamos aqui de ontem. Israel obedeceu sob um ataque aéreo, por terra, por todo lugar, foram surpreendidos. Por um propósito divino, cremos. Mas eu preciso estar em constante vigilância. Eu preciso estar atento ao meu comportamento. Eu preciso estar atento àquilo que eu faço. Eu preciso estar atento a como eu me porto. Eu preciso estar atento a uma série de coisas. O olho no peixe no gato. Só não pode ser igual, né? Mulher é uma bênção, né, irmãos? Amém. Elas acham tudo que a gente não acha em casa, né? Quando a gente é criança, a gente sofre, né? Quem já ouviu da mãe assim: eu vou aí, vou achar e vou esfregar na sua cara? E elas acham: amor, onde está a minha meia preta? Está na gaveta de meias. Aí eles não acham, elas vão lá e acham. Amor, onde está a manteiga? Está na geladeira do lado direito. Você vai lá na geladeira do lado direito, não acha. Aí elas vão lá e acham. Do lado direito, daquele lugar. E a gente que é homem não, né? Amor, hoje não existe
mais isso. Antigamente tinha aquele negócio do leite ferver. A mulher está fazendo 30 coisas na casa e o leite não derrama. O homem, a função dele é olhar o leite e o leite derramava. Quem lembra disso? Irmãos, vigilância. Está atento. Está atento. A casa de Davi começou a cair. A casa de Davi começou a cair. Não dá para falar mais sobre isso aqui. Quando ele não vigiou, um primo da família, chamado Jonadab, se não me engano, deu maus conselhos para o seu filho. Davi tem uma série de atos que levam a família de Davi à ruína. Vigiar. Agora entenda a parte boa. Embora talvez não sejamos expertos em sermos sentinelas, em vigiar. Vigiar está na torre de oração, irmãos. Estar em oração é estar na sentinela. Quando eu estou orando, eu estou vigiando. Quando eu estou clamando a Deus, eu estou pedindo quem tem mais poder do que eu. E graças a Deus, irmãos, que aí é a parte boa. O guarda de Israel não dorme. Aleluia. Bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Aleluia. Temos um Deus que nos vigia. Temos um Deus que zela por nós. Temos um Deus que cuida de nós. Tem um anjo por sua conta. Está na Bíblia. Tem um anjo por sua conta. Estava lendo hoje de manhã o Evangelho de Mateus. A gente esquece disso e, meu Deus, personal angel. Uau! Você está com conta? Um personal. Agora, adianta ter um anjo por minha conta, por sua conta, e a gente dando trabalho desse anjo. Misericórdia. Manda reforço. Manda reforço. Reforço outro anjo. Ovelha em perigo, reforço, mande mais anjo. Pensa, irmãos. A Bíblia fala que se o Senhor se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Há uma parte que é nossa, há uma parte que é minha e sua, a parte de construir é minha, a parte de edificar é minha, a parte de ser o sentinela, de vigiar é nossa, sabendo que Deus também está fazendo isso por nós. Processo de cooperação. Agora a terceira parte do texto, talvez a mais difícil. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que edificam, que labutam, que trabalham, que fazem a sua parte, que estão em constante vigilância, que oram, que estão atentos ao que está acontecendo com o lar, que estão cumprindo isso. Mas Deus nos alerta que, embora estejamos fazendo isso, e que, embora Ele seja o construtor e o vigia, nós precisamos descansar. Por favor, alguém diga amém. Amém. Porque o que nós vemos às vezes é gente que trabalha e vigia, mas não deixa Deus nem cuidar e nem vigiar. E a gente também vê gente que não faz nada e quer que Deus seja o construtor e o sentinela. E a partir disso, em cima disso, Deus nos diz: descansa. E eu quero que você entenda em nome de Jesus uma coisa essa manhã. Há uma promessa de Deus para quem descansa. Há uma promessa bíblica para aquelas pessoas que descansam. Olha o que diz o versículo 2 do Salmo 127. É inútil trabalhar tanto. Tem gente que está morrendo de trabalhar. Desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Você está morrendo de fazer hora extra. Você está ficando em reunião até tarde da noite. Você está achando que se você arrumar mais um emprego, mais uma fonte de renda, é isso que Deus vai me ajudar. Deus, porque eu estou trabalhando 2 turnos, 3 turnos, eu tenho 3 empregos. Deus dá aos seus amados enquanto dormem.
Agora, por favor, não vá para outro extremo. O pastor falou que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Amém. Dormirei. Hashtag passar a semana hibernando. É isso que o texto diz, irmãos? Descansar é confiar em Deus. Descansar não é dormir, embora isso seja maravilhoso. Amém. Irmãos, domingos à tarde eu tenho sono doloso. É o sono quando você tem intenção de dormir. Porque às vezes a gente tem um sono culposo, né? Quem tem um sono culposo, você pesca assim, você dá uma dormida. Você não tinha intenção de dormir, mas você dormiu. Domingo à tarde é o sono doloroso para mim. Você dorme intencionalmente. Isso é de Deus demais, irmão. Pensar que antes de me converter eu achava dormir uma bobagem. Achava, você acredita, Rebeca? Eu achava dormir uma bobagem. Eu achava cortar cabelo uma bobagem. Eu acho tudo que parecia que ia roubar era cortar cabelo, eu ficar uma hora sentado, eu estou perdendo tempo. Eu preciso produzir, eu preciso fazer. Olha a mentalidade, gente. O que está por trás dessa mentalidade? Eu faço. Eu não posso perder tempo, eu sou proativo, eu sou vice-presidente do sindicato dos homens ativistas de Belo Horizonte. Então eu faço, mas não sabe disso. O que era atividade para mim que não estivesse produzindo aos meus olhos, eu estava perdendo tempo. Olha o que o texto diz, irmãos. Quando eu não confio em Deus, quando eu não deixo Ele construir, quando eu não deixo Ele cuidar de mim, quando eu não descanso, é inútil levantar de madrugada, é inútil dormir tarde, é inútil comer o pão que eu ganho com água e suor. Quem está ganhando pão com suor árduo aqui? Por favor, levante a mão. Meu Deus, irmão, não trabalha, amém? Corre atrás, atende cliente, e fica, e melhora, e faz um curso para melhorar. Custa, sim ou não, irmãos? Seu dízimo e sua oferta custam. Que Deus abençoe você. Agora a Bíblia diz que é inútil eu trabalhar desse tanto. É inútil eu ganhar esse pão. É inútil eu dormir tarde. Se eu não deixar o Senhor cuidar de mim. Se eu não descansar em Deus. Entenda, amado irmão, você trabalhou? Quem está trabalhando? Quem trabalha aqui? Talvez você não está trabalhando por uma circunstância, está desempregado. Amém? Podemos orar. Quem tem força para trabalhar aqui? Aleluia! Você está vigiando, você está buscando, né, fazer as disciplinas espirituais, você está olhando o que está acontecendo, você está atento. Quem? Amém? Amém? Isso é inútil se eu não descansar. E eu disse para Deus, há muito tempo eu tenho pregado sobre isso. Eu disse para Deus que eu vou continuar pregando sobre descansar, porque nós não estamos descansando. Volto a falar, não estou falando de dormir, estou falando de descansar o coração, descansar os pés da cruz. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba. Você está salvo. Você vai morar no céu. Parafraseando Billy Graham, eu li a Bíblia até o final e tudo vai terminar bem. Nós temos dores, nós temos lutas, nós temos aflições. Nós choramos hoje pela manhã quando soubemos que havia irmãos presos no hotel. E nós estamos reclamando porque está 32 graus aqui. E aqui dentro nem isso, porque graças a Deus não ar funcionando. Nós estamos reclamando, temos comida do bom e do melhor. Nós não estamos descansando e já temos tantas coisas. É inútil, irmãos. É inútil tanto que eu e você trabalhamos. É inútil tanto que eu e você vigiamos. Se quando dá meia-noite, 1h da manhã, você está procurando mais uma série. Eu não tenho nada contra a série. Às vezes eu estico um pouco à noite, quando tem um futebolzinho, eu vou até 11 horas. Aí eu fico mandando mensagem para os irmãos, para irritar os irmãos. Confessei meu pecado. Confessei meu pecado aqui. Oh Jesus, me perdoa. É uma brincadeira, irmãos. Com todo respeito. Mas quando eu fico até 1, 2, 3 da manhã,
Eu preciso perguntar para o meu coração: qual que é o problema? Por que eu não vou dormir? Por que eu deixei minha esposa na cama e eu fiquei na sala, jogando mais uma partida de videogame? Ou por que eu deixei o meu marido ir para a cama e eu fiquei ali vendo mais uma coisa? Tudo bem, irmãos, às vezes é para relaxar, alguma coisa, nada contra. Ouça com equilíbrio a palavra que eu estou pregando para você. Mas nós vamos sondar o nosso coração. Quando eu estou andando ansioso, o Brasil, segundo a OMS, é o campeão mundial de ansiedade, 5º país mais depressivo do mundo, segundo a OMS. O que nos torna tão ansiosos? E aqui eu vou mexer na caixinha da ansiedade. Sabe, edifique a sua casa, leia e pratique a palavra de Deus, faça isso sim, isso é o construir. Vigie, cuide, guarde, observe, preste atenção na vida emocional sua, da sua esposa, dos seus filhos. Vigie o seu trabalho, aquilo que Deus tem te confiado. Seja um bom administrador da sua empresa, mas descanse em Deus. Show ansiedade. Claro, irmãos, não estou falando de quem está com uma TAG, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Não estou pregando contra isso, não estou falando contra alguém que precisa de uma medicação porque um hormônio às vezes não está legal. Você já fez a ferritina, está em dia, você olhou como é que está, nós levamos a Sara no nutricionista, a médica falou assim: vamos olhar se está tudo bem também com as vitaminas, vamos olhar se... Às vezes há uma disfunção hormonal, irmãos. Eu tenho pressão alta há 15 anos. 15 anos. Eu tomo 3 remédios. Pressão controladinha, 12 por 8, vamos medir. O médico falou assim: emagrece 5 quilos que eu tiro um remédio. Alguns aqui, quem já teve cálculo renal? O sangue de Jesus tem poder. Odor. A gente é acometido de enfermidades físicas, amém? E somos acometidos de enfermidades emocionais. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, que a gente sonde o nosso coração, que a gente pergunte o que há por trás de um medo, porque medo é sinal de que há algo que eu amo mais do que Deus, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se há um medo me paralisando, se há algo que está me impedindo de caminhar e de prosseguir, eu preciso, no mínimo, Senhor, o que está acontecendo? Como você trabalha? Você tem um bom salário? Você está com medo da provisão? Ah, pastor, eu não vou colocar mais filho nesse mundo não, porque o mundo está ruim. Que isso, irmãos? A Bíblia mandou crescer e multiplicar. Descobrimos que estávamos grávidos da Sofia, mais uma gravidez não planejada. Um casal que é expert em não planejar filhos, eu e a Madá. Ela com 42, eu com 44 para 45. Foi Senhor da glória. Tá bom, Senhor, eu não vigiei, né? Nós não vigiamos, falou de vida e responsabilidade comigo. Mas se o Senhor permitiu, manda um recurso. Porque o primeiro medo naquela noite, quando nós absorvemos a notícia, era qual? Eu não vou dar conta. E eu sei, irmãos, que você olha para o seu filho, para a sua criança, ou para os desafios que você tem, eu sei que passa na sua mente: eu não vou conseguir. Quem já pensou isso? Por favor, será que eu vou dar conta? Descanse, irmãos, em Cristo, em nome de Jesus. Faz a sua parte, trabalha, vigia, mas descansa. Olha o que diz o texto: que você está cansado de ouvir
Mateus 6, Isaac, a partir do versículo 25, eu vou ler de novo. Mateus 6, a partir do 25, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, em nome de Jesus Cristo, irmãos, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observe os pássaros, não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora, 1 centímetro à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã vão ser lançados no fogo, Ele não vai ser muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Deus está cuidando de nós. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, de quem não crê em Cristo. Mas antes busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vai ter roupa, talvez não 100 pares de sapato, mas pelo menos um vai ter, por favor, diga amém. Vai ter comida, talvez não vai ter picanha, mas vai ter ovo, vai ter carne moída, aleluia. Amém. Pensa num trem bom. Se você gosta de angu, vai ter angu. Misericórdia. Sabe, irmãos, Deus cuida de nós. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Orem a Deus pedindo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele fez. Então vocês vão experimentar a paz de Deus. Já ore e agradece. Ore e agradece. Ore e agradece. Ore e agradece. Senhor, envia provisão, eu te agradeço em nome de Jesus. Senhor, me dá a solução desse problema, me ajuda, eu te agradeço em nome de Jesus. Está caindo o salário na nossa conta e a gente não está nem agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Paguei um monte de conta, não sobrou muito não, mas obrigado. Ore, agradeça a Deus. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de você. Entregue a sua ansiedade para Deus. Entregue seus medos para o Senhor. A área que você tem medo é a área que você tem que sondar seu coração. É a área que você tem que pedir a graça de Deus. Descansa, irmãos. É inútil acordar cedo e dormir tarde, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Receita para você descansar. Receitinha. Anota aí. Receita. Bolo do descanso. Pastor Gibas e Filipenses. Oração, amém? Muitas pitadas, pode botar à vontade, não vai azedar não. Gratidão, põe bastante também, vai liberar hormônio. Repete. Melhora as emoções, libera os hormônios também. Quando eu sou grato, libera. Pode botar oração, muita gratidão. Confiança, uma pitadinha, não, põe mais confiança. Mais aí. Pega a ansiedade. Tem ansiedade aí? É fermento, ansiedade. Não vai ficar bom não. Pega a ansiedade. Jesus leva a ansiedade aqui. Não vou botar no bolo. Amém, Jesus? Deixa eu pegar de volta. Você não vai me dar não? Irmãos, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Descanse em Deus, em nome de Jesus. Durma. O som dos justos. Descansa. Tenha tempo com Deus, tenha tempo de oração. Trabalhe, vigie, mas descanse em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Trabalhe, descanse e vigie. Gênesis capítulo 28. Jacó está apavorado.
Fala com quem está do seu lado. Jacó estava apavorado. O irmão dele, Esaú, queria matá-lo. Jacó se prepara para uma viagem de 800 quilômetros. Na época, não tinha Azul, não tinha Gol, não tinha TAP. Na época não tinha Chevrolet. Na época não tinha carro. Era a pé ou na mula. O irmão estava perseguindo. O irmão estava, eu vou te matar. Jacó pega a sua bagagem, a sua mochilinha, que eu não sei o que ele levava. E naquela primeira noite ele anda 80 quilômetros até Berseba. E ele chega num local para dormir. E na mochila dele ele não tinha travesseiro. Fala para quem está do seu lado. Não tinha travesseiro. Juju, não tinha travesseiro na época, Júlia. Você acredita nisso? Sabe o que Jacó faz? Ele pega uma pedra e deita sobre a pedra e sonha. Anjos subindo e descendo. Deus lhe aparece, lhe faz promessas. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Ele transformou a pedra em travesseiro. Vira para quem está do seu lado e fala assim: transforma essa pedra em travesseiro. Transforma a ansiedade em oração. Pode falar com quem está do seu lado, à direita, à esquerda. A Bíblia diz que a pedra é de Jesus. Jacó, quando viu o anjo subindo e descendo por uma escada, era uma antecipação da vinda do nosso Senhor Jesus. Descansa, irmãos. Em nome de Jesus. Prega essa palavra primeiro para mim. Todos os dias, assim, o Senhor me ajuda a descansar. É muita preocupação. É trabalho. É família. É filho casando. É igreja. É ministério. É célula. É muita coisa, irmãos. É filho pequeno, é filho grande. Escola é um absurdo de caro. Fala, Deus. Tem taxa disso. Bem informado. Noite do pijama, 50 conto. Mas não é só mandar o menino de pijama. Se Deus falou com você, irmão, sai do seu lugar e vem descansar aqui enquanto o pastor ministra uma canção mais leve. Você precisa transformar a sua pedra em travesseiro. Vem na frente. Se ajoelhe diante de Deus. É simbólico isso. Sinalize para Deus. Transforme sua pedra em travesseiro. Transforme sua ansiedade em oração. Descansa, irmãos. Deus está te dizendo essa manhã: descansa. Eu te dou enquanto você dorme. Eu te dou enquanto você dorme. Não tenha solidão, só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia
vigiar. Sei que muitos de nós precisam melhorar na administração dos recursos que o Senhor tem nos dado. Às vezes estamos trabalhando demais porque levamos demais um padrão e o Senhor não nos pediu isso. Nos perdoa por isso também. Se for preciso de que a gente recue e nos ajude. Mas eu te louvo porque temos força para trabalhar. Te louvo pelos olhos que o Senhor tem nos dado para vigiar. Mas que jamais, Senhor, nunca isso seja maior do que o desejo de estar na Sua presença, de descansar no Senhor, de transformar pedras em travesseiro, de transformar preocupação em oração, de transformar, Deus, ansiedade em gratidão. Ajuda-nos, Espírito Santo. A gente prega que precisa confiar no Senhor, mas às vezes nos pegamos aflitos, ansiosos, sem dormir, preocupados, Deus. E o Senhor nos diz que o Senhor cuida de nós melhor do que as aves do céu, melhor do que os pássaros, Deus, melhor do que os lírios do campo. O Senhor diz para nós: busque em primeiro lugar o meu reino e a tua justiça, e eu vou acrescentar o que você precisa. O que nós precisamos é tão pouco, Deus, porque nós já temos tudo que é o Senhor Jesus. Deus, que a gente possa desfrutar dessa promessa de que o Senhor cuida de nós enquanto a gente dorme. Que cada um hoje, nessa noite, tenha um sono justo, consiga deixar a ansiedade de lado, possa apagar nessa noite sono doloso, com a intenção de dormir. Ajuda-nos, é só o Senhor que pode fazer isso. E para isso a gente tão somente busca a tua presença. Olha, o bolo que fizemos aqui, de oração, de gratidão, de confiança, todas as manhãs a gente possa fazer esse bolo, desfrutar dele, da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Se você recebe essa palavra, diga amém. Amém. Deus abençoe quem está do seu lado. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.